E aí, pessoal, quero saber de vocês. A prancheta de comunicação realmente ajuda? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie. Bom, hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre prancheta de comunicação, a famosa CAA. É algo que revolucionou aqui dentro da nossa casa, a gente utilizou muito e continua utilizando com o nosso filho autista nível 3 de suporte. Antes da prancheta, ele não verbalizava nada, ele não apontava, ele não seguia comandos, ele não dava atenção quando a gente chamava pelo nome, ele tinha diversas dificuldades. Usava fralda e após um ano utilizando as pranchetas de comunicação, ele teve avanços maravilhosos. Lógico, além da prancheta, que não é só a prancheta, foi terapias, escola, muita correria com ele pra melhoria dele, né? A gente fazendo a nossa parte dentro de casa, porque até mesmo com a prancheta, é aquela coisa, você tem que levar pra todos os locais que você for, e às vezes você esquece, aquela correria do dia a dia, você tem que ter paciência pra mostrar pra aquela criança, pra fazer com que aquela criança repita o que está ali, então não é algo fácil, mas quando a gente quer, a gente vai com tudo. Então, a prancheta de comunicação, ela é uma forma visual que ajuda muito crianças autistas, inclusive, né, dentro do método ABA, é muito utilizado até. A prancheta ela pode ser uma forma física, que é impressa, como uma figurinha. Eu vou deixar imagens aqui para vocês verem, né, até uma que a gente tem. E também tem diversos tipos de modelo. Você pode até pegar na internet algumas ideias. Então tem lá um desenho de um bonequinho, mostrando xixi, mostrando cocô, mostrando o banheiro, a privada, a escova de dente, escovando o dente, comer, o tipo de comida. Tem de tudo. É como se você fosse colocar a sua vida inteira dentro ali daquela prancheta. Mas lógico, a gente utiliza os principais. Com o Victor agora a gente tá começando a detalhar, né? Então teve a época de colocar só as cores, colocar as coisas que ele realmente gosta. Agora a gente tá ampliando mais, até porque ele já fez 6 anos e a rotina dele é outra hoje em dia. Então a gente tinha uma prancheta, né? Uma pra casa, uma pra escola, uma pra terapia. E cada prancheta tinha específicos a rotina dele, né? Não sei se vocês já ouviram falar também de quadro de rotina. É uma coisa que eu super indico, pra gente deixar colada na parede, né? E ali, ou tem aqueles de metal também, que aí você pode escrever. E é uma boa dica também. As crianças precisam de rotina, os pais precisam ter rotina com as crianças, e isso é uma coisa que ajuda muito em casa, que a gente tem realmente uma rotina. O Victor dorme 7h30, 8 horas da noite, acorda às 6 horas da manhã, e aí já é o café da manhã, depois tem o lanchinho, agora tem a escola, então ele tem esse período de escola, e tem tudo muito programado em relação a ele. Quando ele volta pra casa também é uma programação, e tudo a gente foi utilizando com ele. Então assim, eu tinha muito preconceito, né, eu como mãe, assim, de coisas que eu já tinha visto, quando veio essa questão da prancheta, eu já ouvi muito falar sobre ela, mas eu ainda tinha um receio de pensar, será? E se aí que ele não vai falar de vez, né? Ele fica focado ali só naquela prancheta, vai querer só apontar e não vai estimular. Só que não, pelo contrário, estimulou demais ele, estimulou demais, porque toda vez ele sabia que ia apontar, apontar, e aí eu comecei sempre a repetir. Ele começou numa repetição e quando a gente viu, ele já estava repetindo ali, ele já estava seguindo, ele já estava apontando ali sozinho, porque a ideia é essa, né? Porque às vezes realmente a criança não consegue evoluir para ter a verbalização, né? Oral, mas ela vai ter de outros modos, como gestos e assim por diante, né? Então a gente tem que também utilizar esses outros métodos que são formas funcionais. Ela precisa ser funcional de alguma maneira, né? Aquela criança para a vida dela e também para não ser tão difícil. Por aqui continua difícil algumas coisas, né? Então meu filho saiu da fralda, ele sabe xixi, cocô, ele repete. Mas, por exemplo, às vezes ele acaba fazendo xixi na calça quando tá nervoso, ou ele acaba tirando a roupa tudo no meio do caminho, em vez de esperar pra tirar a roupa quando chegar no banheiro. Ele tem essas dificuldades. Então, assim, não pense que só porque vai ser fácil de um jeito, depois vai ser fácil de outro, ou porque chegou a esse ponto e está sendo mais fácil. Não, a luta continua. Ele continua estressado, ele se frustra, ele odeia o não, ele ainda mesmo não entende na prancheta específico o que é não, sim, que são coisas extremamente difíceis para você explicar. Por exemplo, me ajuda, tem muito isso lá na prancheta, e ele tem essa dificuldade. Então assim, a gente tem que estimular muito o tempo todo, ficar em cima o tempo todo. Não é fácil, mas a gente consegue. Mas eu tô aqui pra dizer pros pais que assim, eu super indico. Quem for utilizar, pode utilizar pelo tablet também, entendeu? Não precisa ser só ali impresso, leve para todo local. Tem também os cordõezinhos que eles têm a opção, né, de ter uns... Fica como se fosse assim, né? Tudo plastificado, figurinhas plastificadas, que também ajuda muito no dia a dia, até pro esquecimento. E assim por diante, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que dê tudo certo nessa caminhada de vocês. E vamos com tudo que já deu tudo certo. Beijo, tchau, tchau.